Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião instrutiva com base na Bíblia das Testemunhas de Jeová. E para iniciar essa reunião de uma forma alegre, convidamos a todos, a qual sua condição física permita, que possam se colocar de pé para juntos entoarmos um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o cântico número 6. Os céus declaram a glória de Deus, baseado no livro de Salmos 19. Após a introdução, cantemos juntos. Como de costume, nós vamos iniciar a nossa reunião com um discurso. E esse discurso tem o tema: você baseia sua esperança na ciência ou na Bíblia? Quem vai fazer para nós é o irmão Tiago Ferreira. Irmão Tiago, tem a palavra. Amigos, imagine que você está em um lugar muito bonito, com belas árvores, a gente consegue ver uma montanha ali no fundo, um lago. A gente pode observar desse lugar um lindo pôr do sol ou um nascer do sol. Vemos jardim, belas flores, tudo colorido as flores. Vemos ali alguns animais que chamam a nossa atenção, seja por sua beleza ou graciosidade. Quando a gente começa a pensar num lugar assim, dá até vontade de ir para lá, não é verdade, irmãos? Desde o passado, a humanidade ela gosta de observar a bela criação de Deus. E assim como muitos hoje, gostam também de ver a criação que Deus fez aqui na terra. Mas Deus ele foi muito mais além do que criar as coisas aqui na terra. Coloca a primeira imagem para nós, irmãos, por favor. Como por exemplo, Jeová ele criou o nosso extenso universo. Será que é fácil nós ir para lá, irmãos? É um pouco difícil, né? Talvez com poder aquisitivo um pouco maior, mas ainda assim é difícil a gente poder ver o universo a olho nu.
Mas com o avanço da ciência e da tecnologia, tem proporcionado isso para nós. Nós podemos enxergar como é o universo. Cientistas, engenheiros têm feito fortemente estudos para que se descobrisse cada vez mais sobre a criação de Deus. E assim podemos estudar e ver mais longe aonde essa criação vai. Até agora, por exemplo, pesquisas mostram que existem 300 sextilhões de estrelas, ou seja, o número 3 seguidos por 23 zeros. Tudo isso graças ao que a tecnologia conseguiu ver até agora. Milhões e até mesmo bilhões de galáxias, tudo em sua órbita, chamando assim de aglomerado. Pode tirar a imagem. Para chegar a toda essa matemática, é claro que foi necessário grandes estudos, avanço da tecnologia e da ciência. Agora vamos falar um pouquinho a respeito de nós, os seres humanos. Já notou como os humanos foi feito maravilhosamente bem? É claro que, por causa do pecado, nós temos as imperfeições hoje. Mas a maneira que o humano ele foi criado é realmente impressionante. Veja, por exemplo, o código genético que todos nós temos, chamado de DNA. A segunda imagem, irmão, por favor. O nosso corpo todo, ele é feito de células. Cada célula ela tem o seu propósito e desempenha uma função no corpo para que assim a gente possa ser moldado. A gente pega caracteres ali das células do nosso pai e da nossa mãe. Recebe, a mistura do código genético dos dois, para que assim possa ser formado um ser único, você, com o seu código de DNA. Nas células, conforme a gente está vendo ali a bolinha, dentro dela há um núcleo, do qual existe o DNA. Ele é formado por essas duas fitas em espirais, do qual tem dupla hélice, que são chamadas de nucleotídeos, e do qual cada uma dessas hélices contém uma molécula com uma química que, ao ser analisada, podemos saber quem é aquela pessoa. Por isso que no final aí da ilustração, a associação colocou até como se fosse uma grande biblioteca. Toda essa formação dentro de uma microscópica célula. Será que nós podíamos descobrir tudo isso pelo acaso? Claro que não. Mais uma vez, a ciência e a tecnologia foram avançando até chegarmos a esse estudo. Obrigado pela imagem. Irmãos, nós conseguimos ver que a ciência, ela realmente é de grande ajuda para o ser humano, principalmente para desvendar ou descobrir sobre a criação de nosso Deus. A ciência também ajuda os cientistas a inventar coisas úteis, principalmente na área da medicina. Tem descoberto vários remédios que podem salvar vidas. Querem ver só um exemplo? O que nós estávamos fazendo lá por volta de março ou abril de 2020? Será que estava tudo normal? Estávamos seguindo a nossa rotina? Pouco difícil, Nessa época parece que o mundo ele virou de ponta cabeça. Uma pandemia se instalou no mundo. E aí eu lembro que se começou ali uma corrida para que se tivesse uma vacina, para que pudesse salvar a humanidade dessa pandemia. E ela veio, essa vacina. Graças, mais uma vez, à pesquisa de cientistas, aos campos de estudos que foram feitos, foram achadas várias vacinas para que se pudesse ter o fim dessa pandemia. Creio que todos aqui até foram vacinados com respeito à Covid. Só que, embora a ciência ela tenha feito grandes avanços, conforme nós temos citados aqui, ela tem uma certa limitação. Antes de se chegar a uma descoberta científica, é necessário estudos e muitas vezes testes para ver se aquele produto ou aquela coisa vai dar certo. Só que é aí que nós podemos ver que existem falhas e muitas vezes, irmãos, essa falha pode ser catastrófica. A ciência e a tecnologia também pode ser limitada na questão de criar alguma coisa, mas destruir outra coisa. Veja um exemplo. Nós precisamos de energia elétrica. O salão mesmo aqui do reino está em funcionamento por causa da energia elétrica. Ela se torna essencial para ligarmos aparelhos que podem nos ajudar no nosso dia a dia. Coloca a imagem 3, por favor, irmãos. Mas essa energia que é gerada, ela é necessário que uma usina ela trabalhe. Quando foi feitas as primeiras usinas, e ainda assim muitas usinas, irmãos,
elas são grandes poluentes. Isso quando algo não dava errado e trazia um grande mal para uma certa região. Um exemplo do que aconteceu em 1986 com Chernobyl, né? Uma das maiores catástrofes de usina nuclear, e que nós estamos vendo que só vai ser reparada aquela região depois de muitos anos. Os meios de transportes, como carros, aviões, eles são ótimos para que a gente possa se locomover de um lugar para o outro, né? Mas muitos ainda são grandes poluentes, trazendo malefício para o planeta e para o ser humano. Os aviões que foram inventados para ser um transporte rápido, de levar também uma pessoa de um lugar para outro, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial viraram armas indispensáveis para arrasar cidades e pessoas. Aí a gente pode pensar assim, mas isso aí é por causa do ser humano, é por causa da ganância do ser humano, né? Ele usa a ciência de modo errado. Aí a gente, irmão, consegue ver que a ciência nesse ponto também ela é um pouco limitada. A ciência ela não tem ajudado os humanos a respeitar e a amar o próximo. Pelo contrário, à medida que ela vai avançando, vai criando novas tecnologias, a cobiça, o ódio e a ambição pelo poder é que tem aumentado. Obrigado pela imagem. Vendo tudo isso, irmãos, e a gente vendo essa limitação da ciência, será que nós podemos basear nossa total confiança nela? Olha só um conselho que interessante em Salmo, abram suas Bíblias, por favor. Salmo número 146, o verso é o 3 e o 4. Ali vai dar um conselho sobre em quem nós não devemos confiar. Salmo 146, o número 146, verso 3 e o 4. Não confie nos príncipes, nem nos filhos dos homens, que não podem trazer salvação. Seu espírito sai e eles voltam ao solo. Nesse mesmo dia, os seus pensamentos se acabam. Embora a ciência ela pode ser de grande ajuda, a confiança nela pode ser um pouco desastrosa. A própria Bíblia, que nós lemos no texto aí, nos alerta quando disse para não basearmos nossa confiança em homens. Então, onde que nós podemos basear a nossa confiança, principalmente sobre a nossa vida agora e no futuro? Muitas pessoas, elas podem ter um certo preconceito quando se fala a respeito da Bíblia. Talvez até quando pega a Bíblia na mão, fala, mas isso aqui é um livro antigo, né? Ele é feito por homens, ele não serve mais para os nossos dias. Muita coisa mudou desde a época que a Bíblia foi feita. Bem, de certa forma é verdade. A Bíblia é um livro antigo, ela foi escrita por homens e muita coisa mudou desde a época que ela foi escrita. Mas quer ver só como a Bíblia ela dá evidências de que tem um autor sábio que enxergava muito além de que os seres humanos poderiam escrever mesmo naquela época? Veja só um exemplo, ó. Nos tempos antigos, estudiosos eles baseavam naquilo que eles podiam ver, né? Aí a maioria ali baseava suas ideias em grandes filósofos, pessoas estudiosas ali da época, né? Eles tinham um recurso bem limitado para entender as coisas que eles iam estudando. Surgiam então assim as teorias. E muitas dessas teorias que era falada pelas pessoas era muito bem conceituada pelo povo. A próxima imagem, irmãos, a imagem 4, por favor. Uma delas é o que fala a respeito de como a Terra ela estava suspensa no espaço. Uma teoria, lá no passado, que era muito bem conceituada nos tempos antigos, era que a Terra estava em um ovo cósmico, e que vários animais gigantes estavam sustentando ela. Muitas pessoas na época, inclusive grandes sábios de respeito, defendiam essa ideia. É claro que estudos eles foram feitos, a tecnologia foi avançando, e se chegou à conclusão, inclusive com o homem indo para o espaço e vendo com os seus olhos ali, de que a Terra estava suspensa sobre o nada. Essa teoria de que a Terra estava sobre animais gigantes, ela foi defendida mesmo até depois de ter surgido a Bíblia, de ter escrito a Bíblia. Coloca a imagem 5 para nós, irmãos, por favor. Agora veja só que interessante um versículo que foi escrito por um servo de Deus chamado Moisés.
né? O que libertou os israelitas, abriu o Mar Vermelho ali com o poder de Deus. Escreveu isso há 3.500 anos atrás com respeito à terra. Jó, capítulo 26, versículo 7. Peço aos amigos e aos irmãos abrirem, por favor, Jó, capítulo 26, o versículo 7. 3.500 anos atrás, mais ou menos o tempo que foi escrito esse texto. Ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Realmente, a Bíblia é um livro antigo. Ela foi escrita por seres humanos. Mas como então uma pessoa que viveu por volta de 3.500 anos atrás teria certeza a respeito da terra? Nós notamos aí 2 pontos indiscutíveis. A Bíblia não vai contra a ciência no que ela fala a respeito da criação. E também tende a haver um ser que enxerga muito além dos seres humanos para inspirar homens a escrever tamanha certeza há mais de 3.000 anos atrás. Parece que a frase, a Bíblia é realmente a palavra de Deus, começa a fazer um sentido. Assiste a imagem, irmão, por favor. Veja um outro exemplo agora. Ó. Já ouviu falar do ciclo da água? Como ele funciona? A gente geralmente aprende isso na escola, né? Tem os mares, os rios. O calor faz com que essas águas elas evaporem, criando assim as nuvens no céu. Os ventos sopram essas nuvens para os continentes, do qual ali se encontra uma pressão atmosférica, e aí chove, enchendo os rios mais uma vez para que nós possamos ter água. Os rios vão para os mares e se repete esse ciclo mais uma vez. Sabe quando foi se ter a certeza a respeito desse ciclo da água? Por volta do século XVI da nossa era, ou depois de Cristo. Por volta de 1.500 e 1.600 anos. Foi feita por um cientista francês. Agora vamos lá na Bíblia de novo. Mesmo escritor, Moisés, 3.500 anos atrás. Jó 36, 27 e 28. Jó 36, 27 e 28. Passa a dizer assim, ó. Ele puxa para cima as gotas de água. O vapor se condensa para formar a chuva. Então as nuvens derramam, despejando-a sobre a humanidade. A Bíblia, na linguagem de hoje, fala que Deus faz a água subir para um depósito, ou no caso as nuvens, né? E depois transforma as gotas em chuvas que caem sobre a terra. Como este homem, servo de Deus, de 3.500 anos atrás, poderia saber a respeito de tudo isso? Não mostra aí que a Bíblia, ela realmente foi inspirada pelo Criador? Obrigado pela imagem, irmãos. A ciência, como já dito, ela tem feito grandes avanços na medicina. E com certeza tem ajudado muitas pessoas. Tenho certeza que cada um aqui é grato por um remédio, alguma coisa que tenha ajudado a continuar com a vida. Mas a Bíblia ela fala também a respeito de como se proteger de determinadas doenças, principalmente lá no passado, do qual a medicina ela era precária e não tinha uma precisão eficaz com respeito ao que eles podiam fazer. A Bíblia lá em Levítico capítulo 13, o versículo 46, lá fala a respeito da pessoa que poderia estar impura. A pessoa impura, ela tinha que ficar afastada do acampamento, onde se reunia muitas pessoas. A Bíblia ali realmente não fala se essa lei foi dada para que a pessoa pudesse ter uma proteção contra a doença. Mas a gente pode concluir que essa lei dada por Deus protegia esse grupo de pessoas contra doenças contagiosas. E sobre as emoções, que pode afetar o físico da pessoa? Exemplo, o mal do século que nós estamos vivendo, né? A depressão. E ela, infelizmente, tem atingido cada vez mais pessoas. A depressão, ela está sendo estudada até hoje. E como ela atinge níveis diferentes de pessoas, pode ser difícil o tipo de tratamento específico para aquela pessoa. Muito se deve por causa disso daí. Ó. Vamos lá em Provérbios agora, capítulo 17, o versículo 22. Provérbios 17, 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as energias da pessoa.
Uma das coisas que a depressão faz com a pessoa é tirar o desejo dela de tomar ação, de fazer uma certa atividade. E é justamente uma das coisas que a pessoa mais ouve, né? Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Mas conforme a gente viu o texto aí, a tristeza excessiva dela consome a energia dela, drena a energia dela, né? Por isso fica difícil ela ter vontade de fazer determinadas coisas. Irmãos, diante de tudo isso que nós vimos, a Bíblia ela não discorda da ciência exata. Vimos que, embora ela é um livro escrito há tempos atrás, ela traz evidências de que sim, existe um Criador que inspirou homens a escrever. Agora, vamos ver como a Bíblia ela vai além da ciência, para que nós possamos ter confiança total nela. Lembra de quando eu falei que a ciência, ela não tem ajudado as pessoas a mudar o comportamento? Ao contrário, ela tem incitado as pessoas à ambição, principalmente o poder e o preconceito. A Bíblia ela vai muito além, vai muito ao contrário disso daí. Quer ver só um conselho escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler. Olha que conselho interessante que a Bíblia traz para a humanidade. Toda a Escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça. Perceberam as palavras aí, irmãos? Ensinar, repreender, endireitar e disciplinar. Se alguém está indo por um caminho mau, um caminho que vai levar a pessoa a ter vários problemas, a Bíblia pode ajudar essa pessoa, livrar ela da raiva, do ódio, do preconceito. Olha que conselho benéfico que, se todos usarem, inclusive na sua vida social, principalmente na sua vida familiar, como muita coisa muda. Colossenses capítulo 3, vamos ler lá do versículo 9 ao 14. Conselho benéfico, se todos seguirem, como muda tanto o vínculo social, como principalmente na família. Colossenses 3, do 9 ao 14. Não mintam uns aos outros, vocês devem se despir da velha personalidade com suas práticas, e se revestir da nova personalidade, a qual por meio do conhecimento exato está sendo renovada segundo a imagem daquele que a criou. Vamos para o 12 agora, versículo 12. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de eterna, olha as palavras, irmãos, compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência. Continue a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra o outro. Assim como Jeová vos perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Mas além de todas essas coisas, principal agora, revistam-se de amor, pois é o perfeito vínculo de união. Notaram que, se depositarmos nossa confiança na Bíblia, podemos sim ser pessoas melhores, mudar sempre o nosso comportamento. Será que a ciência, com toda a sua pesquisa, com toda a sua tecnologia, pode fazer isso? Existem exemplos vivos e claros de pessoas que mudaram a sua vida. As testemunhas de Jeová, elas gostam muito de compartilhar o site jw.org. Neste site, além de encontrarmos ali milhões de publicações a respeito da Bíblia, também podemos encontrar experiências de pessoas que mudaram a sua vida. Há uma seção nesse site que fala lá, a Bíblia muda a vida das pessoas? Nessa seção, há várias categorias de pessoas que mudaram a sua vida com a ajuda do estudo da Bíblia. Tem pessoas que mudaram a sua vida para ter uma vida satisfatória, aquelas que saíram de vício como álcool, drogas, a que deixaram uma vida de crime e violência e agora passam a ajudar as outras pessoas a fazer o mesmo, deixar esse tipo de vida para trás. Fique à vontade para conferir no site tudo que tem lá. Essa seção que fala como as pessoas mudaram de vida, ela tem em forma de escrita e também tem vários vídeos que contam a experiência das pessoas, de como elas puderam mudar a sua vida. Bem, acho que até aqui
a gente já pode ter a certeza de que realmente a Bíblia é um livro que podemos depositar a nossa confiança. Agora, e com respeito ao futuro, será que nós podemos depositar a confiança na Bíblia ou na ciência? Veja só o cenário que a ciência apresenta a respeito do futuro. Essas palavras aqui eu tenho certeza que a gente ouve bastante, principalmente na televisão. Aquecimento global, derretimento dos polos árticos, epidemias que podem virar pandemias, como que aconteceu em 2020. A ciência sempre tem falado a respeito disso. E diz que se algo não mudar, as coisas vão ir de mal a pior, até que se venha o fim da raça humana. Já ouvimos falar bastante a respeito disso. A ciência traz bastante esse ponto, né? Agora, e a Bíblia? O que ela fala para nós? Ela já é um pouquinho diferente, né? Ela também fala de coisas ruins que estão acontecendo. Concorda em algumas coisas até do qual a ciência tem falado, né? A pandemia mesmo, a Bíblia fala lá que haveria pestilência, doença em toda parte. Terremotos, abalos climáticos, a Bíblia também fala que isso ia acontecer. Só que tem um detalhe, a Bíblia fala que tudo isso ia acontecer nos últimos dias. Últimos dias. Já ouvimos falar a respeito disso, né? As pessoas já gostam de falar assim, isso está acontecendo porque o fim do mundo está próximo, né? A gente está no fim dos tempos, né? Esses últimos dias que a Bíblia fala, ela não se refere ao fim da terra, nem o fim da raça humana, mas sim uma mudança que vai acontecer. Uma mudança que muitos pedem nesta oração aí, Mateus capítulo 6, vamos ler lá, versículo 9 e 10. Muitos pedem essa mudança através dessa oração. Mateus 6, 9 e 10. Oração que Jesus estava ensinando ali para os discípulos, uma oração modelo, né? Um exemplo. Ele fala assim, portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha que interessante. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O reino de Deus, já ouviu falar? Sabe o que é? Este reino é um governo do qual Deus, Jeová, vai trazer através de seu Filho Jesus Cristo. Caso estudante, o amigo que nos visita, queira saber mais a respeito desse reino, como ele vai vir, quando ele vai vir, não deixe de falar com uma testemunha de Jeová. Ela terá imenso prazer em ajudar você a entender a respeito disso. Mas o discurso vai se concentrar no que esse reino vai fazer com respeito ao futuro, diferente do que a ciência fala. Primeiramente, reparar os erros dos governos humanos. As testemunhas de Jeová, elas não são contra os governos, mas também não são a favor de um determinado governo. Nós somos neutros nesse assunto e respeitamos as autoridades, principalmente os governos. Mas, infelizmente, existem vários governos que têm causado os males para a humanidade. Corrupção, guerra, discussões intermináveis sobre como governar determinado território. Estamos vendo disso direto nos jornais. Agora, olha o que a Bíblia fala com respeito a esses governos, o que vai acontecer. Daniel capítulo 2, o versículo 44. Daniel 2, 44. Nos dias desses reis, do tempo que nós estamos vivendo agora, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, e esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos, e somente ele permanecerá para sempre. Primeiramente, então, para se ter um governo bom, os governos humanos precisam deixar de existir, e foi exatamente o que o texto falou para nós. Este reino também, ele vai trazer uma promessa animadora com respeito às doenças. A ciência tem avançado nos remédios, né, as vacinas, mas geralmente quando a gente lê uma bula de remédio tem lá o efeito colateral dele, né? O que o reino de Jeová promete para nós vai muito mais além disso, não vai ter efeito colateral. Coloca a imagem 7, a última imagem para nós aí, irmãos, por favor. E abram a Bíblia aí, irmãos, em Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4. Olha a bula que Jeová está dando para vocês, para todos nós, né? A respeito de qual vai ser o remédio definitivo aí, Apocalipse 21, 3 e 4. Então ouvi uma voz alta do trono dizer: veja, a tenda de Deus está com a humanidade, ele residirá com eles, eles serão seu próprio povo, o próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos
toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Chega de depressão, dores, doenças crônicas, sofrimento, e até mesmo que a gente viu aqui no texto, algo que a ciência tem estudado até hoje, o fim da morte. Viver sem o sentimento de morte, sem envelhecer, sem se preocupar com o tempo, viver uma vida plena, a vida eterna que Deus promete para nós. A Bíblia fala que neste reino haverá ressurreição de nossos entes queridos, pessoas que já nos deixaram por causa da morte. Jesus, ele ressuscitou pessoas aqui na terra, há evidências claras de que realmente isso aconteceu. Alimento para todas as pessoas, algo também que o ser humano tem lutado contra a fome, e infelizmente ainda milhares de pessoas morrem de fome e desnutrição. A Bíblia, lá no Salmo número 72:16, fala a respeito disso, fartura de alimento aqui na terra. Vimos que hoje pessoas, por causa do estudo da Bíblia, conseguem mudar de comportamento, deixam de ser pessoas ferozes e agora são amantes da paz. No reino de Deus, nós vamos continuar aprendendo a respeito do amor, como podemos cada vez mais melhorar o nosso amor pelo nosso próximo. Obrigado pela imagem, irmãos. Embora acabamos de ver que a ciência ela é limitada, nós devemos lembrar que ela nos ajuda a descobrir mais a respeito da criação de Jeová. Quando nós observamos as criações de nosso Deus e como a ciência ajuda a ver detalhes dessa criação, vemos o quanto Jeová é um Deus sábio e amoroso. Muito da ciência foi feito para ajudar os seres humanos, mas nós vimos que Jeová, irmãos, ele tem uma preocupação séria com a humanidade. Jeová, ele quer ajudar os humanos de maneira plena. Então, embora a ciência ela tenha ajudado e muito, nós não devemos dispensar o que a Bíblia diz. Devemos examinar, estudar a Bíblia. E mais uma vez, estudantes, amigos que se achegam às Testemunhas de Jeová, tem um programa de estudo. Não deixe de falar com uma delas caso queira aprender mais sobre sua Bíblia. Não devemos descartar por completo o que a ciência tem feito por nós. Agora, quanto a depositar a nossa confiança na ciência, aí já pode ser perigoso. Último texto, irmão, Salmos número 146, o versos 5 e 6. Em quem nós devemos depositar nossa confiança? Olha o que o texto de Salmos 146, 5 e 6 fala para nós. Feliz o homem que tem o Deus de Jacó como seu ajudador, que deposita a sua esperança em Jeová, seu Deus, aquele que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, aquele que é sempre fiel. Confiança só podemos ter naquele que nunca errou uma única vez, e tudo o que disse foi provado, e que traz uma promessa maravilhosa, que vai se cumprir em breve. Confiança e esperança nas promessas devemos ter só em nosso Deus Jeová e na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Quanta informação maravilhosa, não é verdade? Nosso coração estão todos alegres. Então devemos, primeiramente, agradecer ao nosso Pai Jeová. E também agradecemos o nosso irmão Tiago por proferir esse discurso de um modo tão bom, né? A nossa reunião agora ela prossegue. Nós teremos agora o estudo da Bíblia por meio da revista Sentinela. E quem vai fazer esse para nós é o nosso irmão Braz de Paula. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da revista Sentinela. É um grande prazer estarmos juntos para mais essa consideração. Como de costume, nós iremos iniciar a nossa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová. Assim convidamos os presentes, aqueles que puderem ficar em pé, para juntos nós entoarmos o cântico de número 120. Seja humilde como Jesus. Vamos cantar todos juntos.
Hoje nós vamos considerar o estudo 39 da Sentinela de Setembro de 2023. O tema do nosso estudo é Ser brando mostra que você é forte. O texto temático é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. O escravo do Senhor não precisa brigar, mas precisa ser meigo com todos. O que nós vamos considerar nesse estudo de hoje? Esse estudo vai nos dar sugestões de como podemos defender a nossa fé com brandura. Nós precisamos ser brandos, né? E nem sempre é fácil ser brando, principalmente quando, muitas vezes, nos provocam, né? Ou testam a nossa paciência, né? Então é difícil a gente manter a brandura. O estudo de hoje vai nos ajudar nesse sentido. Quando alguém questiona a nossa fé, como que nós podemos manter a brandura? Então tente no estudo de hoje, tente encontrar a resposta a essas 3 perguntas. Primeiro, como você pode ser uma pessoa branda? No decorrer do estudo vai nos ajudar a entender isso. Também o decorrer do estudo vai nos ajudar a entender por que pensar antes nos ajuda a responder com brandura. E uma terceira resposta que nós queremos encontrar nesse estudo é como os pais podem preparar os filhos para defender sua fé com brandura. Então são 3 pontos que esse estudo irá considerar que irá nos ajudar nesse sentido. Todos estão convidados a participarem com seus comentários, fiquem à vontade para levantar as suas mãos, lembrando que os nossos comentários devem ser breves, né, no máximo de 30 segundos, para que mais irmãos possam participar. E também tem parágrafos que dá margem para mais de um comentário, né? Então, tente comentar apenas uma parte para dar oportunidade para outros também participarem, tá bom? Assim o nosso estudo vai ficar bem mais encorajador e mais fortalecedor também. Quem irá fazer a leitura para nós hoje é o nosso irmão Renan Santos. Vamos então ouvir inicialmente a leitura do parágrafo 1. Como você se sente quando um colega seu, do trabalho ou da escola, faz perguntas sobre as suas crenças? Você fica nervoso? A maioria de nós fica. Mas essa é uma oportunidade para saber o que a pessoa pensa e daí falar sobre as boas novas. Só que às vezes as pessoas fazem perguntas só para discutir. Isso não é nenhuma surpresa para nós, porque muitos ouvem informações falsas sobre o que acreditamos. Além disso, estamos vivendo nos últimos dias, uma época em que muitas pessoas não estão dispostas a acordos e são até ferozes. Que situação pode surgir no trabalho ou na escola? Irmão Renan? A situação que pode surgir e vai acontecer, é normal, é um colega nosso descrente da escola, do trabalho, outro lugar, fazer perguntas sobre nossas crenças. E o que também é normal acontecer é nós ficarmos nervosos nessa hora. Isso, obrigado, irmão. Ainda irmã Giovana? E algumas pessoas perguntam com boas intenções porque realmente têm dúvidas, mas outras só fazem as perguntas para querer discutir conosco. Às vezes o objetivo é esse mesmo, né? Ainda irmã Luciana? Então não é nenhuma surpresa para nós, porque muitos ouvem informações falsas sobre o que nós acreditamos. E além disso, estamos vivendo nos últimos dias, uma época que muitas pessoas não estão dispostas a acordos e são ferozes. Isso. Então se junta tudo isso, né? Às vezes informações falsas, mentiras a respeito de nossas crenças deixam algumas pessoas revoltadas e essas pessoas querem discutir, né? Não concordam, não aceitam porque eles acreditam que aquilo que eles ouviram é verdade. Eles querem causar uma discussão, né? E aí nós precisamos ter brandura. Como conseguir isso? O estudo de hoje vai nos ajudar nesse sentido. Vamos ver? Vamos ao parágrafo 2. Talvez você pense,
Como eu posso manter a calma quando alguém quer discutir sobre algum assunto bíblico? Sabe o que pode ajudar você? A brandura. Uma pessoa branda não fica irritada facilmente. Muito pelo contrário, ela consegue se controlar, mesmo quando é provocada ou quando não sabe o que responder. Mas é claro que isso é muito mais fácil falar do que fazer. Como você pode ser uma pessoa mais branda? Como você pode responder de maneira branda quando alguém questiona suas crenças? E se você é pai ou mãe, como você pode ajudar seus filhos a defender sua fé com brandura? Vamos ver neste estudo. Por que queremos ser pessoas brandas? Irmã Regiane? Porque a pessoa branda, ela não fica irritada facilmente. Ela consegue se controlar mesmo quando é provocada ou quando não sabe o que responder. E ali no texto de Provérbios 16:32, mostra que controlar a ira é melhor do que ser valente. Porque quando nós estamos de cabeça quente ou com raiva, a gente costuma dizer e fazer coisas que nos arrependemos depois. Então, aprender a controlar as emoções faz bem para nós mesmos. Isso. Obrigada, irmã Regiane. Irmã Joelma? Ilustrando o que Provérbios 16:32 fala, né, que a pessoa que se controla é melhor que alguém que conquista uma cidade. O Alexandre o Grande, ele foi um dos maiores conquistadores que se tem notícia. No entanto, ele era dono de uma ira incontrolável. Certa vez, num acesso de ira, ele matou o seu melhor amigo, aquele que ele dizia amar muito, mais do que a todos os outros. Então, nada adianta poder sem a brandura. Realmente. Obrigado, irmã Joelma. Então, nós queremos ser brandos, né? Mesmo quando provocados, mesmo quando somos testados. Como conseguir fazer isso? Como ajudar nossos filhos a também serem brandos na escola, né? Ao serem provocados por seus coleguinhas. O estudo de hoje vai nos ajudar nesse sentido. Vamos ver? Como ser brando, parágrafo 3. Ser brando não significa ser fraco. Essa é uma qualidade das pessoas fortes. É preciso força interior para continuar calmo quando estamos enfrentando uma situação difícil. A brandura é um aspecto do fruto do Espírito. A palavra grega para brandura às vezes era usada para descrever um cavalo selvagem que tinha sido domado. Depois de ser domado, o cavalo fica calmo e tranquilo, mas ele continua sendo muito forte. E nós? Como podemos ser brandos e ao mesmo tempo fortes? Não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos orar pedindo o Espírito de Deus e ajuda para ter essa linda qualidade. Existem muitos exemplos que mostram que é possível aprender a ser brando. Muitos irmãos continuam calmos, mesmo quando outras pessoas os provocam, e deixam uma ótima impressão para quem está observando. Como você pode fazer a brandura se tornar um dos seus pontos fortes? Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 24 e 25. 2 Timóteo 2, 24 e 25. Vamos pedir para o irmão Caio ler para nós. O escravo do Senhor não precisa brigar, mas precisa ser meigo com todos, qualificado para ensinar. Precisa se controlar ao sofrer algum mal, e instruir com brandura os que não tiverem uma atitude favorável. Talvez Deus lhe conceda arrependimento, o que os levará a um conhecimento exato da verdade. Obrigado pela leitura, Caio. Por que podemos dizer que mostrar brandura é um sinal de força e não de fraqueza? Irmão Luiz Eduardo?
nós podemos pensar o seguinte: o que é mais difícil de se fazer quando passamos por situações estressantes? Manter a calma e a razão, ou perder a cabeça e deixar suas emoções te dominarem? Então, perder a cabeça, ela não existe força interior nenhuma. É o mesmo que dizer que alguém é forte porque ela é capaz de levantar uma pena. Exato. Obrigado. Obrigado, Luiz Eduardo, pelo seu comentário. Ainda, irmão Lucas. Interessante, né, a origem dessa palavra brandura, que às vezes era usada para descrever um cavalo selvagem que tinha sido domado. Então nós também precisamos, por assim dizer, domar nossos sentimentos, conseguir lidar com ele de uma maneira que possamos usar para o bem essa força que nós temos dentro de nós, não para magoar as pessoas, ou por se irritar, ou por brigar com as pessoas. Assim como o cavalo domado ele não perde a sua força, nós também, quando conseguimos domar nossos sentimentos, nós continuamos a mesma pessoa, mas uma pessoa inclusive muito mais forte do que aquele que perde a cabeça facilmente. Isso, exatamente, muito bom. Irmão Vanderlei? Além do que, a brandura é um aspecto do fruto do Espírito Santo de Jeová. E aquilo que vem de Jeová nos dá poder, nos dá força, não fraqueza. Mas é lógico que para termos essa qualidade, nós precisamos orar a Jeová para que Ele possa nos dar esse espírito de brandura. Isso. Esse é o segredo, né? Orar a Jeová. Ainda, irmã Rose? E o texto lido mostra para nós que a pessoa que faz a vontade de Jesus, segue o Senhor, ele não precisa brigar, então ele vai procurar desenvolver a brandura. E essa brandura é uma brandura que vem de Jeová porque é do fruto do Espírito. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Então queremos tornar a brandura um dos nossos pontos fortes, né? Não dos nossos pontos fracos. Talvez já seja nosso ponto fraco hoje, né? Nós queremos controlar, né? Queremos que ele seja nosso ponto forte. Como podemos fazer isso? Vamos ver então. Parágrafo 4. A Bíblia contém muitos relatos que mostram que a brandura é uma qualidade muito importante. Veja o exemplo de Isaque. Quando ele foi morar na região de Gerar, seus vizinhos, que eram filisteus, ficaram com inveja dele e taparam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado. Em vez de lutar para ficar com seus poços, Isaque e sua família se mudaram para bem longe e cavaram outros poços. Mas os filisteus disseram que a água desses novos poços também era deles. Apesar disso, Isaque manteve a calma. Como Isaque conseguiu agir com brandura, mesmo quando outros faziam de tudo para provocá-lo? Com certeza ele aprendeu muito com o exemplo de seus pais, Abraão, que era muito pacífico, e Sara, que tinha um espírito calmo e brando. O que ajudou Isaque a ser uma pessoa branda? Vamos ver primeiro o Ricardinho. Aí no final do parágrafo mostra que foi o exemplo dos pais dele. E eu percebi que ele aplicou muito bem. Aí tem um exemplo que ele cavou muitos poços com a sua família. Daí veio os filisteus e eles vieram e taparam todos os poços. Depois Isaque e sua família, eles se mudaram para outra região e os filisteus vieram e taparam todos os poços de novo. E eu aprendi com isso que ele foi uma pessoa muito branda, por causa do exemplo dos pais dele. Obrigado, Ricardinho, isso mesmo. Ele foi muito provocado, né? Mas ele manteve a brandura, irmão Siqueira. E esse exemplo de Isaque, que ele aprendeu com seus pais, né, Abraão e Sara, é um belo exemplo para nós, porque, vez por outra, nós estamos enfrentando problemas aí com respeito à nossa crença, com respeito à nossa fé. Eu me lembro de uma situação onde um médico esbravejou com uma irmã
quando ela disse que era testemunha de Jeová e que ela preferia não, queria fazer uma cirurgia, mas sem usar o sangue. Aí o médico esbravejou muito. E ela, com toda calma, com toda tranquilidade, falou assim: tá bom, doutor, tá bom. Agradeço a sua opinião, respeito a sua colocação, mas eu vou pedir para o fulano e tal. Aí citou o nome de um outro médico. Aí ele falou assim: como? Ele foi o meu professor. Pois é, doutor, mas ele tem feito grande cirurgia em testemunho de Jeová e não tem usado o sangue. Então eu vou falar com ele. Quer dizer, o médico depois ele ficou tão chateado que ele abaixou a cabeça. Ele não fez a cirurgia, mas o professor fez. Então isso acaba dando um bom testemunho. Exato. Obrigado, irmão Sigueira, também pelo seu comentário. Então queremos ser brandos, né? Irmã Vanessa? Em 1 Pedro 3, do 4 ao 6, principalmente o 6, fala como Sara, né? Então, Sara, ela era uma pessoa secreta do coração, né? Que nós devemos imitar, e um espírito calmo e brando, que é de grande valor aos olhos de Jeová. Então, assim como Sara, nós podemos orar a Jeová para imitarmos, né, esse bom exemplo e conseguirmos ser pessoas brandas. Isso, e o exemplo de Abraão e Sara também é um excelente exemplo para os pais, né? Nós vamos ver agora no parágrafo 5. Vamos ouvir a leitura? Pais, vocês também podem ensinar seus filhos a importância de ser brandos. Veja o exemplo de Max, que tem 17 anos. Na escola e na pregação, ele tinha que lidar com pessoas briguentas, mas seus pais foram pacientes e o ensinaram a mostrar brandura. Os pais de Max contaram: Max entendeu que é fácil reagir de maneira violenta quando somos provocados, mas uma pessoa forte de verdade mantém a calma. Felizmente, a brandura se tornou o ponto forte de Max. Que exemplo mostra que os pais podem ensinar aos filhos a importância de ser brandos? Irmão Tiago? Achei bem interessante quando fala que eles ajudaram o Max a entender que reagir com violência é a coisa fácil a se fazer. Mas o ponto forte, a pessoa se manter forte, é quando ela mantém a calma, né? E ele entendeu muito bem isso. Então a brandura, quando ele entendeu isso, a brandura se tornou então um ponto forte ali de Max. Exato. Obrigado, irmão. Irmão Lucas? E há certas situações também, o pai, para proteger os filhos, precisa conversar bastante com o filho. E em certas situações, caso de sofrer bullying na escola, é muito importante aos pais conversar com os diretores ou com os professores, porque essa situação muitas vezes não é sabido pelos professores nem pelos diretores. Então daí a situação fica calma. Eu lembro que em certa ocasião aconteceu isso com o Lucas Rafael. Ele vinha sofrendo um bullying muito grande na escola, e daí, aliás, foi conversar com a diretora e a coisa se acalmou. Então é uma maneira também dos pais protegerem seus filhos, que não adianta brigar, não adianta incentivar o filho a brigar. Certas coisas resolvidas na calma e com os diretores, com aquelas pessoas que dirigem aquela escola, ficar sabendo do que está acontecendo em sua escola. Isso, obrigado, irmão Lucas. Ainda, irmã Rose? Eu achei bem interessante, um excelente exemplo de Max, que ele disse que seus pais foram pacientes e o ensinaram a mostrar brandura. Então aí nós vemos a importância dos pais estar atentos para poder ajudar seus filhos a desenvolver essa qualidade. Isso. E é muito importante o exemplo dos pais, né? Abraão era pacífico, Sara tinha um espírito calmo. Como somos como pais? Será que imitamos? Vamos ao parágrafo 6. O que podemos fazer quando alguém nos provoca falando mal de Jeová ou da Bíblia? Devemos orar a Jeová pedindo seu espírito e sabedoria para agir de maneira calma. Mas e se agirmos de um modo que não deveríamos? Nesse caso,
podemos orar de novo e pensar no que poderíamos fazer de diferente na próxima vez. Se fizermos isso, Jeová vai nos dar o seu Espírito Santo e nos ajudar a nos controlar e manter a calma. Como a oração pode nos ajudar a mostrar brandura? Vamos ouvir primeiro a irmã Yolanda. Jeová vai nos dar o seu Espírito Santo e nos ajudar a controlar e manter a nossa calma. Isso mesmo. Precisamos da ajuda de Jeová, né? Irmão Oscar? Nós observamos que é imprescindível a oração. Primeiro, antes de ter um comportamento, a gente pede para que dê brandura. Se a nossa reação não foi branda, tem que pedir de novo, para que Jeová ajude-nos a superar aquilo que nós ainda temos deficiência. Exatamente. Precisamos continuar, né? Perseverando. Parágrafo 7. Muitos versículos da Bíblia vão nos ajudar a falar de maneira calma em situações difíceis. O Espírito Santo pode nos fazer lembrar desses textos. Por exemplo, os princípios que encontramos no livro de Provérbios podem nos ajudar a ser brandos. Esse livro bíblico também mostra por que é bom manter a calma em situações tensas. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 15, versículo 1 e o versículo 18. Provérbios 15, 1 e 18. Vamos pedir para o Edmilson ler para nós? Uma resposta branda acalma o furor, mas uma palavra dura atiça a ira. O homem que se irrita facilmente provoca briga, mas quem é paciente acalma a discussão. Obrigado, irmão Edmilson, pela leitura. Que ajuda temos para controlar nossas palavras e nossa reação em situações difíceis? Irmã Cíntia? Temos a ajuda da Bíblia, né? Por meio dos versículos bíblicos, podem nos ajudar a manter a calma em situações difíceis, né? Aí um exemplo aqui é de Provérbios, que pode nos ajudar a nos tornar brando e também explica o porquê é importante mantermos a calma. Muito bem, obrigado, irmã Cíntia. Esses textos aqui nos ensinam muito, né, sobre a calma, sobre o cuidado com nossas palavras. Por exemplo, o que você aprendeu ao meditar em Provérbios capítulo 10, versículo 19? O que esse texto lhe ensinou? Irmã Mara? Que às vezes, numa situação, o melhor é ficar calado, né? Porque o próprio texto diz para a gente que quando as palavras são muitas, há transgressões. E quando nós controlamos a nossa fala, a nossa língua, podemos evitar muitas péssimas situações. É o que diz Provérbios 21, 23, né? Às vezes precisamos vigiar a nossa língua para evitar problemas, termos cuidado. E Provérbios 25, 15, o que nos ensina? O que nós aprendemos ali com as palavras de Provérbios 25, 15, irmão Renan? Ali cita que com a paciência podemos até mesmo convencer um governante e a língua suave é capaz de quebrar um osso, né? Mostrando realmente o poder que uma palavra com paciência e dita com brandura é capaz de causar. Com brandura é fácil nós conseguirmos argumentar, mas na discussão, irmão Siqueira? E aí, pensando nesse texto que o irmão Renan mencionou, tá? Uma situação bem tensa, a pessoa com brandura, com calma, consegue resolver a situação.
Eu me lembro de uma situação de uma senhora que tinha muita aversão a testemunho de Jeová e, coincidentemente, naquela casa ela estava lavando a calçada. E a testemunha de Jeová procurou falar com ela e ela esbravejou e falou que se ela insistisse, ela ia dar um banho na pessoa, ia molhar a Bíblia, molhar as publicações dela. Mas a pessoa, com tanta calma, com tanta brandura, nas suas orações de Jeová, pediu tranquilidade. Ele conseguiu convencê-la a escutar e conseguiu que ela até desligasse a mangueira. Então, veja, palavras brandas, a brandura é coisa para forte. Se você souber controlar a situação e pedir ajuda de Jeová e seguindo o conselho do texto citado aí, você vai conseguir ter resultado. Exato, é isso que nós queremos, né? Obrigado, irmão Siqueira. Entender a situação nos ajuda a mostrar brandura, parágrafo 8. Tentar entender a situação mostra que temos discernimento. Isso nos ajuda a nos controlar quando alguém questiona nossas crenças. Algumas perguntas ou argumentos são como um iceberg. Só vemos a ponta dele, a maior parte fica embaixo d'água. Da mesma forma, quando uma pessoa faz uma pergunta ou questiona nossas crenças, é difícil sabermos a real intenção dela. Por isso, antes de respondermos, é bom lembrar que não sabemos o que motivou a pessoa a fazer a pergunta. Por que precisamos pensar bem antes de responder a alguém que questiona nossas crenças? Irmã Lerce? Nós precisamos de bastante discernimento para descobrir qual é a real intenção da pessoa, por que ela fez aquela pergunta. Muitas vezes, aquela pergunta pode ser como um iceberg, que só vemos a ponta dele, mas a maior parte fica embaixo d'água. Ou seja, não sabemos o que a pessoa está pensando no momento, o que está motivando aquela pessoa a fazer a pergunta. Por isso, devemos ir com muita calma e, aos poucos, descobrindo o que ela tem no coração. Isso, muito bem. Obrigado, irmã Lerce. Irmã Joelma? Em consonância com isso, o texto de Provérbios, capítulo 19, 11, disse que a perspicácia do homem faz com que ele não se ire facilmente. E isso é verdade, porque perspicácia é a habilidade de ver debaixo da superfície, de ver além do óbvio. Assim como o parágrafo ilustrou a questão do iceberg. Se nós tivermos perspicácia, conseguirmos ver além do que os olhos parecem, a gente vai conseguir entender um motivo, a motivação, o sentimento da pessoa. E a gente talvez nem vai ficar com raiva da pergunta dela, porque vamos entender o que motivou ela a fazer isso. Isso, exatamente. Às vezes a pessoa é sincera, né? Às vezes a pessoa não está com ódio de nós, não está com ódio das testemunhas de Jeová, às vezes ela está com ódio daquilo que falaram para ela. É uma pessoa boa, uma pessoa justa, só que contaram uma história mentirosa para ela e ela está revoltada com a história. Então nós temos que ver. Por outro lado, também pode ser o contrário, né? Pode ser que o objetivo dela realmente seja provocar. Ela é realmente uma pessoa que não gosta das testemunhas de Jeová e precisamos então ter perspicácia, como os irmãos bem falaram, né? Vamos ao parágrafo 9. Veja como Gideão reagiu quando os homens de Efraim falaram com ele de modo rude. Eles queriam saber por que não tinham sido chamados para lutar contra os inimigos de Israel. Mas qual foi o verdadeiro motivo de estarem tão irritados? Será que eles estavam com o orgulho ferido? Seja lá qual tenha sido o motivo, Gideão mostrou discernimento. Ele tentou entender por que os homens estavam irados e respondeu de maneira calma. Qual o resultado? A Bíblia diz que os homens se acalmaram. Como Gideão mostrou sabedoria e brandura ao lidar com os homens de Efraim? Irmã Edna? Então, Gideão, ele mostrou discernimento. Ele tentou entender o que fazia aqueles homens estar irados, né? Daí Gideão respondeu a eles com calma
E o resultado disso foi que a resposta de Gideão acalmou aqueles homens. Obrigado, irmão. Quem quer contar para nós o cenário de que estava acontecendo ali? Qual era a situação de acordo com Juízes 8, do 1 ao 3? Irmã Amanda? Então, a situação aqui é que eles queriam saber porque não tinham sido chamados para lutar contra os inimigos de Israel, né? Por isso que começou essa discussão com Gideão. Só que a questão é que Gideão, ele não caiu, né, na conversa deles, ele não ficou nervoso junto com eles. Pelo contrário, quando Gideão foi falar com eles, ele usou o discernimento perguntas para entender o que estava acontecendo ali. E eu achei interessante que Gideão pegou e falou assim: o que eu fiz em comparação com vocês? Então, Gideão, ele se colocou abaixo deles. Ele não se colocou superior a eles naquela situação, porque ele era melhor de estar naquela luta, né? Então, foi aí que eles ficaram calmos, porque Gideão usou discernimento, perguntas, para mostrar que ele não estava nem se colocando acima deles. Pelo contrário, se colocou abaixo desses homens. Isso, exatamente. Gideão foi humilde, né? Será que nós também somos humildes? Somos brandos quando diante de uma situação como essa? É um ponto que nós podemos meditar, né? Nós podemos acalmar a ira de alguém quando nós também somos humildes, né? Vamos ao parágrafo 10. Talvez um colega de trabalho ou de escola pergunte por que fazemos questão de seguir o que a Bíblia diz. Ao responder, vamos fazer nosso melhor para defender o que acreditamos e, ao mesmo tempo, mostrar respeito pela opinião da outra pessoa. Ao invés de encararmos a pergunta como um ataque contra nós, seria melhor ver isso como uma oportunidade para saber o que é realmente importante para ela. Não importa o que motivou a pessoa a fazer a pergunta, nós sempre queremos responder de maneira calma e bondosa. Nossa resposta pode até ajudar a pessoa a reavaliar o assunto. Mesmo que ela seja grosseira ou sarcástica, nós sempre queremos reagir de maneira bondosa. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro 3, 15. Irmão Gabriel? Mas santifiquem o Cristo como Senhor no seu coração, sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que lhes exigir uma razão para a esperança que vocês têm, fazendo isso, porém, com brandura e profundo respeito. Obrigado, irmão Gabriel. O que vai nos ajudar a saber como responder às pessoas que questionam a nossa fé? Irmã Marina? O texto de Romanos 12, 17 mostra que nós não devemos retribuir mal com mal, né? Então, às vezes, por mais que as pessoas tentem falar com a gente de modo rude, se nós levarmos em conta esse princípio ao responder às pessoas, nós vamos fazer o melhor para defender aquilo que acreditamos e, ao mesmo tempo, mostrar respeito pela opinião de outras pessoas, né? E nós vamos fazer isso respondendo de maneira calma, bondosa e branda. Isso, obrigado, irmã. Ainda, irmão Adriano? O fato de alguém, algum colega de trabalho ou escola, fazer-nos uma pergunta, questionar por que a gente segue a Bíblia, nós não deveríamos encarar isso como um ataque, como uma ofensa. Porque se fizermos isso, a nossa tendência é responder de maneira rude e áspera. Mas os textos que nós vimos aqui, não vamos retribuir mal com mal e vamos ser brandos, tratando a pessoa com profundo respeito. Porque a gente deve encarar como uma oportunidade. Olha, por que será que a pessoa pergunta isso? Será que ela acha importante servir a Deus? Será que, de alguma maneira, ela desconhece o que a Bíblia fala e eu posso, então, ter uma oportunidade de fazer uma defesa amorosa, branda, da Bíblia para com essa pessoa? Então, se a gente encarar de maneira positiva, nós vamos saber como responder com brandura e calma. Isso, exatamente. Obrigado, irmão.
Vamos aos parágrafos 11 e 12. Talvez um colega de trabalho queira saber por que você não comemora aniversários. Pense um pouco. Será que ele está achando que não podemos nos divertir? Ou será que ele acha que você vai atrapalhar o ambiente amigável na empresa se não comemorar aniversário? Nós podemos elogiar nosso colega de trabalho por se preocupar com os outros e com o ambiente na empresa, e dizer que também queremos trabalhar num bom ambiente. Assim, vamos diminuir as preocupações de nosso colega e talvez abrir a porta para uma boa conversa sobre o que a Bíblia mostra a respeito de aniversários. Podemos fazer algo parecido quando surgem outros assuntos polêmicos. Por exemplo, talvez um colega de escola diga que as testemunhas de Jeová precisam mudar o ponto de vista sobre o homossexualismo. Será que ele realmente sabe o que as testemunhas de Jeová pensam sobre o assunto? Ou será que ele tem um amigo ou um parente que é homossexual? Será que ele pensa que odiamos os homossexuais? Talvez fosse bom explicar que nós nos preocupamos com todas as pessoas e que respeitamos e reconhecemos que cada um tem o direito de fazer suas próprias escolhas. Pode ser que tenhamos a oportunidade de mostrar que seguir os princípios da Bíblia torna a nossa vida mais feliz. O que podemos levar em conta antes de responder a perguntas difíceis? Dê um exemplo. Irmão Renan? Nós podemos levar em conta os pensamentos e as preocupações daquela pessoa. Então, como no caso dessa imagem, né? Vemos aí uma irmã sendo convidada está sendo oferecido para ela, na verdade, né, um bolo aí de aniversário que o pessoal ali atrás está celebrando, né, uma festinha de aniversário. Mas será que talvez a irmã possa ter um preconceito sobre a colega dela? Pode também. Mas ela, por isso que a irmã pode pensar, né? Se perguntar, será que ela está achando que não podemos nos divertir? E não é isso, né? Ou será que ela acha que talvez ela ali vai atrapalhar o ambiente amigável na empresa por não comemorar o aniversário? Então, nós precisamos levar em consideração, talvez, a preocupação dos nossos colegas nesse sentido também. Isso, obrigado, irmão Renan. Irmã Giovana? A imagem pelo semblante da colega de trabalho, não parece que ela está fazendo isso com nenhuma má intenção. Parece, na verdade, que ela só está querendo incluir a irmã naquela ocasião. E isso é o que acontece muito comumente. Na escola acontece muito de nossos colegas de escola nos convidarem para o aniversário, porque eles gostam de nós. Então, nessa ocasião, não seria correto responder mal a eles. Nós podemos ver a boa intenção da pessoa e responder de forma educada e também defendendo a nossa fé. Isso mesmo, muito bom. Irmão Renan? Aqui em 1 Pedro 2,17, é colocado um conselho muito equilibrado de honrar a homens de todo tipo. É verdade que muitas vezes nós não vamos praticar e nem achar correto o que muitos praticam no mundo, mas precisamos nos esforçar em dar uma medida de respeito e honra a essas pessoas e a opinião delas, mesmo sabendo que talvez essa não seja o ideal. Aqui no parágrafo 12 deu o exemplo também de assuntos polêmicos como homossexualismo ou outros talvez como uso de sangue e assim por diante, né? Podemos expandir isso para vários assuntos. Mas qual é a questão que nos coloca aqui? Se nos perguntarmos o motivo, talvez, dessa pessoa estar nos questionando, talvez entendamos que ela não em si quer nos atacar ou ofender nossa crença, né? Pelo contrário, talvez ela realmente não entenda ou até mesmo não concorde, mas em ambos os casos, nós podemos utilizar dessa oportunidade para mostrar como seguir os princípios da Bíblia podem tornar nossa vida mais feliz. Isso, obrigado, irmão Renan. E onde que nós temos uma sugestão
Por exemplo, nessa questão polêmica de homossexualismo, onde que nós podemos achar uma matéria que pode nos ajudar a dar uma resposta de forma amorosa e bondosa para essas pessoas? Irmã Elaine? A nota sugere a Despertar, número 4 de 2016, né, que tem o artigo que a Bíblia diz sobre o homossexualismo. Isso, muito bem. Então esse artigo vai nos ajudar a talvez formular uma resposta que não vai ofender a pessoa e vai ajudar a pessoa a entender, né, o porquê. Vamos ao parágrafo 13. Quando conversamos com alguém que tem uma opinião muito forte sobre certo assunto, não devemos achar que já sabemos por que a pessoa está falando aquilo. Por exemplo, o que você faria se um colega de escola dissesse que não faz nenhum sentido acreditar em Deus? Será que você logo pensaria que ele acredita na evolução e que sabe muito sobre esse assunto? Talvez ele só esteja repetindo o que ouve falar por aí e nunca parou para pensar muito no assunto. Em vez de começar uma conversa sobre a teoria da evolução, tente dar ao seu colega algo para ele pensar depois. Talvez você possa mostrar a ele alguma informação sobre a criação no site jw.org. E talvez outro dia vocês possam conversar sobre um artigo ou um vídeo que ele encontrou. Quando mostramos respeito dessa maneira, fica mais fácil as pessoas quererem aprender mais sobre o que a Bíblia diz. Como você pode ajudar alguém que acha que não faz sentido acreditar em Deus? Irmã Kaline? Em vez de começar uma conversa sobre uma teoria da evolução, podemos tentar dar ao nosso colega, né, uma matéria para ele pensar, né, depois, e também sugerir também o site JW, que tem muitas informações ali, até mesmo vídeos ilustrativos que podem ajudar ele a tirar as suas próprias conclusões, e também alguns artigos também no site. Essa é uma forma da gente manter o respeito, né, mostrar o respeito pelas pessoas, e também uma forma de ajudar elas a aprender o que a Bíblia diz. Isso mesmo, muito bom. Não vamos achar que já sabemos, né, o que a pessoa pensa, né? Irmã Joelma? Esse parágrafo me ajudou a pensar de uma forma diferente da que normalmente eu faria, né? Se a pessoa dissesse que não acredita em Deus ou que a vida não faz sentido acreditar em Deus, com certeza eu já sacaria uma arma e já encheria a pessoa de argumentos. Mas o parágrafo nos faz raciocinar que talvez não seja isso que a pessoa realmente pensa. Ela só ouviu por aí e ela, por não ter opinião, repete o que ela ouviu. Então o parágrafo nos ensina a tentar tirar primeiro da pessoa por que ela está pensando assim, antes de nós já começamos a municiar. Assim fica mais fácil para nós e nós demonstramos também respeito para a pessoa e evitamos fazer o que Tito 3:2 diz, que é evitar ser briguentos, né, quando nós agimos dessa maneira. Isso, não vamos entrar numa disputa, né, numa discussão, provar quem está certo, quem está errado, não é esse o objetivo, né? O objetivo é tentar ajudar, muito bem. Vamos ao parágrafo 14. Um adolescente chamado Neil usou o site jw.org para mostrar que algumas coisas que as pessoas falam sobre as testemunhas de Jeová não são verdade. Ele conta: um colega de escola sempre dizia que eu não acreditava na ciência porque eu acreditava num livro de mitos e histórias em vez de fatos científicos. Aquele colega nem queria ouvir o que Neil tinha para dizer. Por isso, Neil simplesmente disse para ele entrar no jw.org e ver a seção A Ciência e a Bíblia. Um tempo depois, ele percebeu que seu colega tinha acessado o site e agora estava mais disposto a conversar sobre a criação. Pode acontecer algo parecido com você.
Como Nia usou o site jw.org para ajudar um colega de escola? Irmã Natália? Então, já que aquele colega de escola não queria nem ouvir o que ele tinha a dizer, ele foi bem objetivo e simples, né? Apenas mencionando o site jw.org, na seção que fala sobre ciência e a Bíblia. E por sua atitude branda, essa estratégia obteve bons resultados, né? Porque com o tempo ele percebeu que o seu colega tinha acessado o site e estava mais disposto a conversar sobre a criação. Isso, obrigado, irmão. Irmão Geraldo? É bom também explicar, né, para a pessoa que a ciência nem sempre é contra Deus, né? A ciência, ela não quer provar alguma coisa. Bom, Deus não existe, ou não existe a crença sobre Deus. Muitas vezes a ciência, ela quer respostas a algumas perguntas. Então, acreditarmos ou deixarmos que as pessoas acreditem que nós somos contra a ciência é algo muito perigoso. Obrigado, irmão Geraldo. Irmã Lerce? E conforme mostra no final do parágrafo, isso pode acontecer conosco, algo parecido. Aconteceu comigo quando eu estava estudando, uma colega de escola disse que não gostava das testemunhas de Jeová, porque ela ouviu dizer que nós não acreditávamos em Jesus Cristo. Aí eu falei, a melhor maneira de você comprovar se acreditamos ou não é assistindo uma das reuniões conosco. Ela aceitou o convite. E nesse dia foi considerado uma boa parte sobre a vida de Jesus aqui na Terra. E no final da reunião, eu perguntei, a que conclusão você chegou? Nós acreditamos ou não em Jesus? Ela falou, que surpresa, mudei de ideia. Muito bom. Às vezes não precisa nós argumentarmos, né? Só mostrar as evidências, né? Só deixar a pessoa ver com seus próprios olhos, né? Nós precisamos ajudar as pessoas a ver que a Bíblia não contradiz a ciência, né? A Bíblia não é contra a ciência, a Bíblia concorda com a ciência, né? Muitas coisas que a ciência descobriu estão na Bíblia, né? Então, nós queremos realmente ajudar as pessoas a entender isso. Vamos ao próximo parágrafo. Agora o parágrafo 15, né? Ajude sua família. Os pais podem ajudar seus filhos a saber como responder de maneira branda quando alguém questiona o que eles acreditam. Alguns pais treinam com seus filhos durante a adoração em família. Eles estudam alguns assuntos que podem aparecer na escola e fazem encenações de como dar a resposta. Também ensinam seus filhos a como falar de maneira branda e despertar a curiosidade de outros. Como os pais podem ajudar seus filhos a responder com brandura quando alguém questiona suas crenças? Vamos ouvir aqui primeiro a irmã Rosângela. Alguns pais treinam seus filhos durante a adoração em família. Obrigado, Rosângela, pelo seu comentário. Vamos ver a Laurinha também. Tem até o vídeo do Pedrinho e da Sofia. Muito bem, isso mesmo. Esses vídeos ajudam muito os jovens a aprender sobre Jeová, né, e a defender as suas crenças. Não, Enzo? E tanto na adoração em família como no vídeo do Pedrinho e da Sofia, os pais eles estudam com os filhos alguns assuntos que podem aparecer na escola e fazem até mesmo encenações de como dar uma resposta educadamente. Isso, muito bem. Aqui nós temos esse quadro, né? Treine com sua família. Quem gostaria de comentar para nós esse quadro? Quais são alguns pontos aqui que os pais podem considerar com seus filhos na adoração em família? E por que isso é importante? Como isso vai ajudar os filhos? Irmão Tiago,
gente vê vários pontos interessantes, né? A de escola mesmo, achei interessante o segundo pontinho que fala sobre a evolução ser um fato. Se a criação é verdade, então quem criou Deus? Era uma pergunta que eu via bastante na escola mesmo. E eu vejo aqui que no nosso território, visto que a maioria das pessoas são religiosas, elas têm essa pergunta mesmo: por que a Testemunha de Jeová insiste em que as pessoas mudem de religião e a Bíblia de vocês é diferente? Então são pontos que nós podemos aplicar, talvez numa adoração em família, para nós treinarmos a como responder. Isso. Muito bom. Ricardinho? Também tem um ponto aí que fala que as Testemunhas de Jeová odeiam os homossexuais. Eu diria que nós não apoiamos o homossexualismo, mas nós acreditamos no princípio bíblico do casamento, mas nós respeitamos eles. Bem, Ricardinho, obrigado pelo seu comentário também. De forma respeitosa e bondosa, né, nós vamos conversar com essas pessoas. E quando os pais conseguem dar essa instrução aos filhos, quando os pais conseguem ensinar isso aos filhos, qual é o resultado de acordo com Provérbios 9:9? O que nós podemos ter certeza que vai acontecer com nossos filhos? Caio? A gente pode ter certeza que ao ensinar nossos filhos, de acordo com a Bíblia, os ensinamentos de Jeová, nossos filhos se tornarão ainda mais sábios. Exatamente. Vai ter mais conhecimento, vão ser mais sábios, vão saber se defender e agir com brandura, né? Esse é o objetivo. Obrigado, irmão Caio. Vamos aos parágrafos 16 e 17. Treinar antes pode ajudar os jovens a ter certeza de que a Bíblia ensina a verdade. Assim, eles vão conseguir explicar a outros os fortes motivos que têm para acreditar nela. A série Os Jovens Perguntam, no jw.org, tem algumas tabelas para ajudar os adolescentes a fortalecer suas crenças e preparar respostas nas suas próprias palavras. Quando a família se junta para estudar esses artigos, todos podem aprender como defender sua fé de maneira branda e de modo que prenda a atenção das pessoas. Um jovem chamado Matthew explica como esses treinos foram importantes para ele. Na adoração em família, Matthew e seus pais pesquisavam assuntos que poderiam surgir na escola. Ele conta: a gente pensava em algumas perguntas que meus colegas podiam fazer, e daí pesquisava como eu podia responder. Quando eu tinha bem claro na minha mente por que eu acreditava no que a Bíblia ensina, eu me sentia mais confiante e achava mais fácil responder de maneira branda quando outros me faziam perguntas. Por que treinar antes de responder a alguém pode ajudar os jovens? Irmã Thaís? Treinar antes é uma oportunidade que dá aos jovens para eles terem certeza de que o que eles estão aprendendo, o que a Bíblia ensina, realmente é verdade. Então, eles vão poder explicar com suas próprias palavras os motivos que eles têm para acreditar em assuntos bíblicos. E a série Os Jovens Perguntam, que tem no site jw.org, tem algumas tabelas para ajudar os adolescentes a fortalecer suas crenças e para preparar boas respostas e nas próprias palavras. Muito bem. Irmã Kellen? E o exemplo desse jovem, né, mostra que isso realmente, né, é fato. Ele mencionou que na adoração em família, junto com seus pais, eles pesquisavam assuntos que poderiam surgir na escola. E isso fazia com que ele ficava mais confiante, ele achava mais fácil de responder de maneira branda quando outros faziam perguntas. Isso. Viu como é eficaz fazer isso, né? Como ajuda os jovens, como diz o começo aqui, ajuda os jovens a ter certeza de que a Bíblia ensina a verdade, né? Irmã Joelma?
Isso traz um aviso, né, um alerta para os pais. Todos esses assuntos que foram citados, até no quadro, sobre homossexualismo, evolução, tudo mais, nós ouvimos na reunião. Então, é difícil os pais acharem que só por seus filhos verem na reunião, eles vão saber responder isso na escola. Isso não é verdade. Então, é necessário treinar com os filhos, gastar tempo com eles, se interessar pela vida escolar dele, saber quais os desafios específicos que ele passa e treinar isso. O parágrafo também menciona que, além de ele defender a sua fé, ele precisa falar de um modo que prenda a atenção das pessoas. Então, para isso, é necessário esforço da parte dos pais. Isso, muito bem. Excelente. Vamos ao parágrafo 18. É claro que só o fato de dar uma boa explicação não vai fazer com que as pessoas fiquem convencidas. Mas falar com jeito e brandura pode ajudar. Falar sobre o que acreditamos é igual a jogar uma bola para outra pessoa. Nós podemos jogar a bola de maneira gentil ou bem forte. Se não jogarmos com tanta força, vai ser mais fácil a outra pessoa pegar a bola e continuar jogando. Da mesma maneira, quando falamos com jeito e brandura, as pessoas vão estar mais dispostas a escutar e continuar a conversa. É claro que, se alguém quiser discutir ou falar mal do que acreditamos, nós não somos obrigados a continuar a conversa e responder à pessoa. Mas a maioria das pessoas não vai ser assim. Na verdade, muitas vão nos escutar. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses 4, 6. Irmã Valesca? Que as suas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, de modo que saibam como responder a cada pessoa. Obrigado, irmã Valesca. O que Colossenses 4, 6 nos ensina? Irmão Gabriel? Aqui, quando Colossenses fala sobre nossas palavras ser agradáveis e temperadas com sal, nos mostra que muitas vezes o mais importante não vai ser todo tipo de conhecimento ou argumentos que nós vamos dar para a pessoa. Muitas vezes não é isso que ela quer, ela nem vai prestar atenção naquilo que nós estamos dizendo, mas sim na forma como nós falamos com ela. Se dissermos, né, as palavras com brandura, com jeito, é mais fácil dela se sentir mais à vontade de continuar conversando conosco em outra ocasião. Como um exemplo aqui fala de jogar uma bola. Quando nós fazemos isso de uma forma que não seja tão forte, a outra pessoa também vai continuar jogando. E nós conseguimos ver isso nos tratos com as pessoas. Na época de escola, inclusive, era fácil notar que entre as próprias pessoas do mundo, era difícil elas se respeitarem quando elas pegavam no pé de alguém e essa pessoa sempre era alguém que se estressava muito fácil. Então, isso mostra que é importante ter brandura, porque isso pode atrair as pessoas a conhecer mais sobre Jeová. Obrigado, irmão Gabriel. Irmã Daniela? É interessante também o conselho de Provérbios 26:4, né? Porque não é porque somos brandos que somos tolos, né? Se o objetivo da pessoa é discutir ou falar mal do que acreditamos, nós não somos obrigados a responder à pessoa, senão estaríamos nos igualando à tolice dela. Isso mesmo. Para isso nós precisamos ter discernimento, né? Como nós vimos no começo da nossa consideração, né? Precisamos discernir, entender o que a pessoa tem no coração, né? Vamos ao parágrafo 19. Fica claro que ser uma pessoa branda vale muito a pena. Ore a Jeová pedindo a força que você precisa para continuar calmo quando for responder a alguém que está questionando ou criticando suas crenças. Lembre-se que a sua resposta branda pode evitar que a conversa acabe em discussão. Além disso, responder com brandura e respeito pode ajudar alguns a querer ouvir e mudar o ponto de vista sobre nós e sobre a Bíblia. Esteja sempre pronto para fazer uma defesa do que você acredita, fazendo isso com brandura e profundo respeito. Mostre que você é uma pessoa forte por sempre agir com brandura.
Obrigado, irmão Renan, por nos ajudar aqui nessa consideração com sua leitura. Nos ajudou muito no entendimento dessa matéria. Pergunta do parágrafo 19. O que deve nos motivar a mostrar brandura quando defendemos nossa fé? Irmão Adriano? A motivação deve ser o nosso desejo de que aquela pessoa queira ouvir, queira saber mais, porque se ela tiver contato com a Bíblia, pode ser que ela mude o seu ponto de vista, e é isso que nós queremos. Agora, se a pessoa vem, faz uma pergunta, talvez até esboce uma crítica, mas quando mantemos a calma e a brandura, nós ajudamos a manter o seu ouvido, a sua mente e o seu coração abertos. E nós sabemos que é isso que um servo de Jeová deve fazer. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Como você responderia? Como responderia? Como você pode ser uma pessoa branda? Irmã Jane? Podemos ser uma pessoa branda por pedir a ajuda de Jeová através da oração, também por aprender dos exemplos contidos na Bíblia e também, assim, pedindo o Espírito Santo de Jeová, visto que a brandura é do fruto desse Espírito. Obrigado, irmã Jane. Por que pensar antes nos ajuda a responder com brandura? Na sala B, eu acho que é a Júlia, né? Porque nos ajuda a nos controlar quando alguém questiona nossas crenças e também a tentar entender a situação. Em Provérbios 19:11 nos mostra que a perspicácia resulta em compreensão e ela nos ajuda a discernir por que outra pessoa falou ou agiu de determinada maneira. Então, se nos esforçarmos a entender as verdadeiras motivações das pessoas, isso vai nos ajudar a deixar de lado pensamentos e sentimentos negativos. Obrigado, irmã Júlia. Como os pais podem preparar os filhos para defender a sua fé com brandura? Irmão Siqueira? Os pais podem usar diversas ocasiões para isso, mas a adoração em família é uma delas, é uma ideia. E treinar, há muita informação, há muitas questões que as pessoas perguntam, então os pais podem treinar. O parágrafo até dá alguns detalhes. Eu me lembro de uma situação interessante, o camarada falou assim, se a Testemunha de Jeová começou com Abel e Abel mataram Abel, quem que continuou? Veja, é uma pergunta complicada, né? Coitado, a pessoa não sabia que quando tinha Abel e Caim já tinha outros filhos. Então, você veja, são questões, são perguntas, às vezes interessantes, que é difícil até para a gente pegar de repente. Então, esse treino com as crianças ajuda não só as crianças, mas ajuda também a gente. Isso mesmo. Obrigado, irmão Siqueira, também pelo seu comentário. Assim, nós chegamos ao final desse estudo. Temos certeza que, após essa consideração, nós vimos a importância dessa qualidade, né? Dessa faceta do fruto do Espírito Santo, né? A brandura. Queremos ser brandos nos tratos com nossos irmãos, queremos ser brandos também ao pregar a outros, aos nossos familiares, muitas vezes, né? A maneira como levamos a mensagem a eles. Então, são muitas as formas que nós precisamos colocar essa qualidade em prática, né? E às vezes é difícil, né? Porque muitas vezes, devido à nossa criação, à nossa personalidade, a brandura talvez é uma qualidade que seja rara em nós, né? Então é uma qualidade que nós temos que cultivar, nós temos que desenvolver, mas é possível porque ela faz parte de uma das facetas do fruto do Espírito Santo, né? Então queremos cultivá-la para que possamos ser pessoas brandas apesar das dificuldades. E quando nós conseguimos fazer isso, nós vamos ajudar as pessoas, né? Porque nós não vamos debater. Se nós formos debater com muitas pessoas, nós sabemos que nós temos muito conhecimento sobre muitos assuntos bíblicos. Temos conhecimento profundo, conseguimos argumentar muitas coisas. Mas não é essa a ideia, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é ajudar as pessoas a entender a verdade, a conhecer a verdade e tirar aquelas mentiras que são ensinadas a elas, né? Então vamos fazer isso com brandura, não de forma a discutir com elas.
E também ajudar nossos filhos, né? Que muitas vezes eles sofrem muito com isso nas escolas, né? Então, precisamos ajudar nossos filhos a se defenderem, a entenderem as verdades, acreditarem, confiarem na Bíblia, saberem que a Bíblia é a palavra de Deus, para que assim estão capacitados para defender a sua crença perante outras pessoas, mas também com brandura, né? Se fizermos isso, nós vamos ser bem-sucedidos, vamos ajudar a nossa família e todos os nossos irmãos vamos conseguir ajudar outras pessoas no nosso ministério, que é esse o objetivo, né? Ajudar as pessoas a conhecerem a Jeová e também a cultivar esse fruto tão importante. Assim, nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje, irmãos. Agradecemos a todos pelas suas participações, pela presença. Ficamos muito felizes em estarmos juntos nessa consideração. E agora nós vamos encerrar entoando um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 88. Os teus caminhos quero entender, baseado no Salmo 25:4. E após o cântico, nós convidamos nosso irmão Tiago para nos representar aqui em oração.